E se eu te dissesse que houve homens, na Beira Baixa, que esperavam pela meia-noite para jogar ao pau com o diabo? Parece exagero, parece conversa de taberna, mas é precisamente sobre isso que vamos falar hoje. Esta história vem de Salgueiro do Campo, terra de vento frio no inverno, caminhos cruzados e campos abertos onde a noite cai cedo e fica. Dizia-se que em tempos não muito antigos havia homens que não regressavam logo a casa. Ficavam, esperavam, sozinhos, numa encruzilhada, e levavam apenas um pau na mão. Nada de espadas, nada de pistolas, um simples pau. O mesmo que servia de apoio na caminhada, de defesa na estrada, de medida de distância entre dois homens. Naquela região, o pau não era objeto qualquer. Era companheiro, era ferramenta, era proteção. E para quem sabia usá-lo, era linguagem. Segundo se contava, quem ficasse na encruzilhada depois da última badalada da meia-noite podia encontrar um adversário inesperado. Não um vizinho, não um viajante atrasado. O próprio diabo. Curiosamente, ninguém o descrevia da mesma forma. Uns falavam de um vulto escuro, outros de chapéu largo e capa comprida. Havia quem jurasse que só se viam os olhos, a brilhar na escuridão como o lume quase apagado. Mas o início era sempre igual. Silêncio pesado. E depois uma frase curta. Então, jogamos? E não era pancadaria. Os mais velhos insistiam nisso. Era jogo, com distância, com tempo, com regra implícita. O pau levantava-se, experimentava o peso do ar e os golpes surgiam rápidos, secos, quase sem som. Quem ouvia as histórias dizia que parecia mais dança do que combate. Dizia-se que quem não soubesse jogar, não voltava igual. Alguns regressavam febris, outros deixavam simplesmente de frequentar aquelas encruzilhadas. Mas os que dominavam o pau, pastores, almocreves, homens habituados a fazer léguas a pé, contavam algo diferente. Diziam que o adversário era leve, difícil de alcançar, como se antecipasse cada movimento. Nunca havia vitória clara. O combate terminava tão subitamente como começara. O vulto afastava-se pelo caminho escuro e o homem ficava sozinho, com o coração acelerado, sem saber se tinham passado minutos ou horas. Agora, será que alguém acreditava mesmo que era o diabo? Nem todos. Houve quem dissesse que era apenas uma prova de coragem, um ritual masculino não declarado. Outros defendiam que servia para explicar encontros noturnos menos confessáveis. Um jornal regional, já no século XX, sugeriu até que estas histórias afastavam os mais novos das estradas nas noites de inverno. E honestamente, faz sentido. Mas a lenda persistiu, porque ali o pau nunca foi apenas instrumento de defesa. Era símbolo de autonomia, de respeito, de igualdade entre desconhecidos. Dois homens, dois paus, distância justa. Até o diabo, na imaginação popular, parecia reconhecer essa regra. Talvez por isso ninguém estranhasse que numa encruzilhada deserta o conflito se resolvesse não por palavras nem por ferro, mas por madeira equilibrada na mão. Um pedaço de madeira aprendido desde rapaz, sem escola formal, sem diploma, transmitido no campo, na estrada, na vida prática. Hoje já ninguém espera pela meia-noite nesses cruzamentos. Os caminhos mudaram, as estradas são outras, mas a ideia permanece. A ideia de que o verdadeiro jogador de pau não combatia apenas homens, combatia o medo, a solidão da noite, aquilo que cada época escolhe chamar de diabo. Porque todos nós já estivemos numa encruzilhada, e todos já tivemos de levantar o nosso próprio pau, real ou simbólico, para enfrentar o que nos esperava no escuro. Até ao próximo episódio.